Olha que máximo as fantas. Olha essa fanta. Gente, que legal. Ó, de abacaxi. Laranja, que a gente já conhece. Normal, de maçã na Apple. Fanta banana. Que legal. Ó, gente. Ai, colhe.
more like rougher. Yeah, like sandpaper. Ya, pues aquí tenemos los rayas lácteos, como pueden ver. Ellos tienen una forma como de diamante. Ya, como pueden ver, ellos tienen de color gris o como marrón. Y debajo es blanco y más suave, como carameloso. Y
Boa noite, meu povo. Viemos aqui jantar aqui em Curaçao. A gente tá aqui no Tedon. Esse trailer ali atrás. Vamos fazer nosso pedido. Vamos ver como é que é a comida. Olha essa carne com batata. Nossa janta aqui no Tedon. Tedon, amigo? Tedon.